Estamos com a juíza da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Márcia Faria Matei. Às vezes você não sabe como agir com casos aí de violência doméstica, né? E de acordo com a Central 180, 3 em cada 10 denúncias se referem à violência psicológica. Será que a violência psicológica ela também é considerada uma violência doméstica? É caracterizada como isso? Se você tiver sua dúvida, pode participar. Estou recebendo muita pergunta aqui, só, e as pessoas dizem assim, não quero me identificar. Tudo bem, a gente faz sua pergunta no sigilo. A doutora Márcia conhece isso como ninguém. Ela é única nessa questão. Ela é juíza justamente para defender a mulher. Deixa eu só dar um alerta antes da gente continuar. A Defesa Civil, muito obrigada pela informação. Chuva persistente em Paraibuna, Natividade da Serra, Caraguatatuba, Ubatuba, Cunha e Piquete. Aqui em São José dos Campos a coisa também está ficando feia, viu? Doutora, a gente recebeu várias denúncias, né? E eu li uma agora há pouco para a senhora, de filhos que muitas vezes veem os pais agredir não só fisicamente, mas verbalmente as mães por conta do álcool. Ah, mas coitado, ele bebe, ele não sabe o que está fazendo, ou ele é drogado, não sabe o que está fazendo. E essas crianças e adolescentes querem ajudar de alguma forma, mas também têm medo. O que eles podem fazer? Esse problema é muito comum, mais do que se pensa, tanto pelo uso de drogas quanto pelo uso de álcool. Se a intenção da família não é que ele seja preso e que ele responda criminalmente, ela pode procurar defensoria pública. Aqui em São José nós temos um defensor público que cuida exclusivamente de vítimas de violência doméstica. Ele é concursado, não se paga nada por isso, é excelente. Na defensoria pública ela esclarece o que está acontecendo e pede para que ele providencie uma internação. Se não tiver condições de pagar, obviamente, porque às vezes a internação pode ser compulsória. Se tiver um nível tal que ofereça risco para todos. Ele vai obrigado. Vai obrigado. Mas tem que ter uma autorização para isso, normalmente. Se aí entra com ação ou tenta uma vaga numa instituição pública, não é muito fácil. São José dos Campos ainda é bastante carente nisso. Mas se não é a intenção acionar como um crime, e muitas vezes não é, porque se não cuidar, isso tudo vai continuar se repetindo. Então, ela deve procurar a defensoria, é o melhor caminho. Entendi. Não adianta querer se meter, porque vai acabar apanhando também ali na hora. Mas tem que tomar uma providência, tem que pedir ajuda. Isso é muito importante para livrar a mãe e a família toda desse ciclo de violência. Exatamente. E, Luquinha, eu não sabia, a doutora comentou que os fóruns têm plantões aos sábados e domingos até 1h da tarde. Então, não é desculpa passar o final de semana. Pode procurar no final de semana também, viu? Perfeito. Só mudar um pouquinho de assunto aqui. Sabe aquele barulho de fogos de artifício que às vezes incomoda você? E o seu cachorro, então, sofre, não é verdade? Por que será que eles têm tanto medo assim? E como você pode ajudar eles a não sofrerem tanto? Hora de conferir essa dica com a Polipet no Meu Amigo Bicho. Olá, quem mandou a pergunta de hoje foi a Lailane, de São José dos Campos. Ela disse que o cachorrinho dela, o Toby, tem muito medo de fogos e ela quer saber o que fazer. Vamos ver o vídeo. Oi, meu nome é Isabelle e hoje eu vou falar do meu cachorro, o Toby. Ele tem uma saúde muito boa e fica dentro de casa e dorme com a gente. Mas quando solta fogos de artifício, ele treme muito e a gente tem medo dele ter um ataque cardíaco. Eu queria saber o que eu posso fazer para ele não tremer mais tanto, porque ele treme muito. Então, Leilane, isso é muito comum, né? Os cachorros, eles percebem esses sons altos, barulho, fogos, né? Como um perigo, então eles têm muito medo. Alguns cachorros têm tanto medo que eles têm convulsão, né? E se é um susto muito grande, se ele tiver uma predisposição, ele pode ter sim algum problema cardíaco. Os cachorros, eles têm uma sensibilidade muito grande no ouvido, então a gente precisa entender isso, né? Fogos em rojões, trovões, né? Isso podem causar um medo muito grande. Existem algumas formas de melhorar isso, né? Adestramento, né? Pode ajudar a tirar o medo, a fazer com que ele não receba essas informações de barulho como um perigo tão grande e não fique com tanto medo, né? Existem medicamentos que a gente pode usar para que ele passe aquele período de bombas, né? De muito fogos de artifício. Então a gente pode fazer com que ele tire esse medo em épocas que a gente sabe que vai ter esses barulhos, entrar até com medicação.
E sempre deixar o cachorrinho num lugar protegido, né? Um lugar escuro, que não receba tanto esses sons fortes, né? E ficar sempre alguém com ele, para que ele se sinta protegido. Essa foi a pergunta de hoje. Até a próxima. Grande beijo para o Dr. Marcos. A gente falou sobre chuva, Luquinha. Acabamos de receber uma informação que se rompeu uma barragem na Grande BH. Ainda não se sabe o número, se existem vítimas. E recebemos também a informação de São Sebastião. Diz que está um temporal em São Sebastião. Então, se você mora em São Sebastião e tem imagens dessa chuva, coloca, por favor, o nosso WhatsApp aqui, Gabi, por favor. 997167989. Pode mandar para a gente, Luquinha. Parece que até ponto de alagamento por lá já tem. Pode mandar foto mesmo. Fazer a pergunta da Fabi de São José dos Campos. Ela comenta o seguinte, que a vizinha dela sofre violência doméstica, física e verbal. Ela até apanha, diz que já chamaram a polícia foi, a moça dizia que não era nada. Então ela quer saber o que ela, como vizinha, pode fazer nesse caso, que se a própria mulher, quando chega a polícia, omite. Ela pode ir na delegacia e denunciar, dar o endereço e diz o que ela presenciou. Porque nesses casos não depende da vítima o início da ação penal. Ela, óbvio que teria que fazer um exame de corpo de delito, isso sim depende dela. Mas indo na delegacia, a delegacia tendo ciência que isso é um crime de investigação, mesmo do poder da polícia ou do judiciário, ela pode denunciar. Agora, aquela mulher que denuncia a violência, ela não precisa mais fazer uma representação novamente, né? Não, a violência já está valendo. Sim, e a ameaça também, porque a ameaça, como ela tem um crime que não tem uma pena muito alta, antes precisava que em 6 meses ela retornasse para confirmar essa representação. Não é necessário, a partir do momento que ela foi na delegacia, registrou um boletim de ocorrência, ela já está pedindo providência e o processo segue o curso. Ok, então. Daqui a pouquinho, deixa de jeito aí um bloquinho, viu, Luquinha? Porque dicas incríveis aí para você que está sofrendo esse tipo de violência. Bom, depois de uma série de falhas no site do SISU, que seleciona candidatos para universidades públicas, o Ministério da Educação prorrogou o fim do prazo de inscrição de hoje para domingo. O MEC também anunciou mudança na divulgação das notas de corte para diminuir o número de acessos na página. Os estudantes sofrendo, Solange, porque não conseguiam fazer tudo inscrição. Doidinho, né? Mas que bom que tomaram uma providência. Até domingo dá tempo, então. Tomara que dê certinho, né? Bom, e a polícia encerrou buscas por avião desaparecido com um jogador argentino. A gente já comenta para vocês. Ontem eu comecei o programa tentando fazer uma dancinha. Aí você acredita que a gente recebeu um tutorial de como fazer? Olha só. Só o resgate do garoto espanhol que caiu em poço continua e mau tempo prejudica as buscas.